Está começando o Território Público e nada melhor do que estrear esse nosso novo programa falando de um dos principais teatros do Brasil, o imponente Teatro Amazonas. Então eu te convido para viajar no tempo junto comigo, conhecer as histórias e se encantar com a beleza arquitetônica desse local. Vambora? Bem-vindos ao Teatro Amazonas. Muito bem, começando o nosso primeiro Território Público, programa de estreia, tinha que ser num lugar super especial. Estamos aqui no Teatro Amazonas. Vocês viram aí ao longo de toda a divulgação do programa, a gente falando que nós íamos estrear o nosso programa dessa verdadeira joia no meio da Amazônia e o nosso principal cartão postal. O Samir, o nosso condutor cultural, vai estar conosco durante todo o nosso programa de hoje e a gente já começa mostrando para vocês o hall de entrada. Samir, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua participação no nosso programa de estreia, sorte pra gente, cara. Participação nossa, muito bem participar disso. Que prazer, cara, que privilégio. Agora nós estamos aqui no hall de entrada. Quantas personalidades já não passaram por esse tapete vermelho? Tem um vídeo histórico no YouTube que é uma das restaurações do teatro, políticos da época, atores, cantores, né, vindo adentrando o salão de espetáculos para a inauguração mesmo, depois da restauração. Enfim, agora eu queria que você contasse um pouco sobre a história aqui do hall de entrada do Teatro Amazonas, que é, logo que você entra, ser recebido nesse lugar imponente e espetacular. O hall de entrada de um espaço desse porte geralmente é a porta de entrada, então para você ter esse impacto visual, né? E aqui, logicamente, como você falou, inúmeras celebridades já passaram. Verdade. O Teatro Amazonas recebe grandes eventos, grandes espetáculos e no hall de entrada a gente às vezes tem também um serviço de buffet, alguma coisa como uma recepção, né, para artistas e convidados. Então é um espaço de múltiplo uso, recepção, onde a gente já percebe também um pouquinho das características arquitetônicas do teatro, aqui a gente percebe o neoclássico se apresentando nas nossas colunas. Sim. E a nossa engenharia pensando internamente que cada viga dessa aqui é uma coluna de ferro fundido inglês original, desde 1896, né? Então são 126 anos de uma coluna original aqui nos servindo de estrutura. Além de pedra calcário portuguesa, aqui pedra de ilhós no piso, mármore de Carrara italiano na base das colunas, todos os lustres originais franceses. Esse foi o primeiro teatro brasileiro a ser inaugurado com luz elétrica, Marcos. Então, a iluminação deste hall a gente concebe então ainda como um conceito de iluminação original. Samir, interessantíssimo. Agora falando da arquitetura, ela diz muito sobre os costumes da Manaus da Belle Époque, né? Perfeito. Foi todo um costume europeu trago para cá, que naquela época Manaus, não sei se eu posso falar infelizmente, mas só a elite poderia frequentar o teatro, né? Perfeito. Fala um pouco sobre a arquitetura, esses costumes europeus que eles trouxeram aqui, sobre a questão de somente a elite daquela época poder adentrar ao teatro. Por quê? Você sabe dizer? Bem, o Teatro Amazonas ele foi inaugurado em 1896. Para a gente se situar historicamente, esse momento era o ápice da economia do ciclo da borracha. Enriquecíamos, tínhamos um monopólio mundial da produção de borracha no norte do Brasil, Manaus e Belém, as capitais da riqueza. Ambas sempre muito influenciadas pela cultura francesa de consumo, e os barões da borracha eram as pessoas que tinham o melhor relacionamento com o governo do estado e sim, eles que manifestaram seu interesse e sua necessidade da construção de um espaço luxuoso para a socialização deles. Então o Teatro Amazonas é um grande projeto, casa de óperas, a principal inspiração para a arquitetura dessa casa foi a Garnier. O Teatro Amazonas é um espaço eclético em arquitetura, com características do neoclássico, do barroco e, como você falou, a Belle Époque parisiense trazia o Art Nouveau. Curiosidade, as decorações do Teatro Amazonas têm temas muito florais, folhas, tulipas, rosas. Então, essa era a característica francesa e que, obviamente, acabou se casando, né, comunicando com a floresta amazônica que nos cercava. Então, isso aqui era um misto de grande alusão da ascensão das belas artes europeias na floresta amazônica, com uma capacidade para apenas 701 pessoas. Então, a ideia era de que os ingressos eram vendidos, eram caríssimos. Manaus tinha cerca de 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, isso mudava, e
quem conseguia pagar os ingressos eram poucas pessoas, e isso acabava então circulando apenas entre a pequena elite manauara. Interessantíssimo, né? Você sabia disso? O programa só está começando. Daqui nós vamos agora visitar os outros espaços, esse lugar encantador. E por último, eu vou deixar o salão de espetáculos, aquele lugar mágico que eu tenho certeza que se você já veio aqui, você sentiu um frisson na barriga. E para quem é artista, um dos maiores sonhos é se apresentar nesse palco. Vamos continuar nossa visita? Vamos lá. Então vamos embora. Quem também está conosco na estreia é a Trícia Tadros, conceituada historiadora e professora da UFAM. Oi! Rapaz, mas se bem que essa roupa... Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Atitude, estilo, elegância. São verdadeiros significados de Luca Conceito. Diversidade de itens de roupas e calçados que são verdadeiras tendências. Só na Luca você faz o seu estilo. Luca Conceito, moda masculina e multimarcas. Vem cá, você precisa de material elétrico para sua reforma ou construção? Aqui na Grilo tem. Aqui você encontra os melhores produtos das melhores marcas, tudo por um preço justo. Somos líderes no segmento de materiais elétricos em Manaus. Atendimento diferenciado e satisfação garantida. Agora você já sabe, pensou em material elétrico? Vem pra Grilo. Aqui, o único choque é de qualidade. Sejam bem-vindos ao camarim cenográfico da época da Belle Époque aqui no Teatro Amazonas. Sami, fala pra gente sobre essa exposição que a gente encontra aqui antes de entrar no salão de espetáculos. Se você já se imaginou artista um dia, né? Se imaginou talvez em um camarim, se preparando para entrar em cena, se concentrando. E aqui a gente tenta transmitir isso para o nosso visitante. Pensar-se então como uma diva do século XIX, do século XX. E a gente tem um pequeno cenário, então, com móveis, utensílios, acessórios aqui femininos, para justamente trazer a estética daquele período. E a gente tem um pouquinho aí dessa referência da moda, da maquiagem, da perfumaria do período. Inclusive, vestido aqui, né? Imagine você andando nas ruas de Manaus vestidos dessa forma. Essa era a ideia também aqui do camarim, de mostrar essa estética aplicada às artistas e às pessoas do período. Samir, mas na época da Belle Époque as mulheres andavam exatamente assim, Exato, não é? Perfeito. Principalmente as mulheres de elite, elas andavam exatamente como essa vestimenta que vocês estão vendo aqui no manequim. Lindo, hein? Vale a pena você dar uma passadinha no camarim cenográfico ao entrar aqui no Teatro Amazonas. Os corredores do teatro, como você vê que a Trícia tá? Vocês viram ela? Produção, vocês viram a Trícia? Não? Aqui é o camarim, mas cadê? Não. Oi! Rapaz, mas se bem que essa roupa combinou com você. Realizando meu sonho de infância, de me preparar no camarim do Teatro Amazonas, me sentindo a Sara Bernard. Uau! Vem pra cá, grande Trícia. performance. Você já está na porta do camarim, né? Pois é, né? Combina totalmente comigo, né? Total. Bom, esse aqui é só um camarim cenográfico, retratando a época de construção do teatro, a época áurea. Mas a gente tem os camarins onde eu e as minhas amigas que dançávamos aqui nos preparavam perto da entrada do palco, né? Esse camarim tem toda uma decoração do século XIX. As luvas que as mulheres eram de bom tom utilizar, não se andava sem luvas. Essa aqui é uma bengala, né? Que a maioria dos homens também chiques utilizavam, não precisava
ter problemas aqui, perucas como se fossem de atrizes. E o jogo de tocador, como era chamado, né? Com escovas de pelos naturais e prata e as embalagens de perfume que se apertava assim. Por que a galera conseguia usar esse tipo de vestimenta naquela época, sendo que a questão de temperatura era a mesma que hoje? Bom, o detalhe que a gente vê na história, em primeiro lugar, né? O branco, ele era um artigo, uma cor que só era usada pela elite, da elite. Porque a gente pensa que a nossa água é barrenta hoje com tratamento, você imagina no século XIX. Caraca, então, é essas vestimentas, elas vinham da Europa e elas seguiam para ser lavadas na Europa. Não creio. Creia. Então, o que acontece é o seguinte, é que os figurinos, eles eram usados com pouca repetição e quando eles estavam realmente sujos, eles não conseguiriam ser lavados aqui. Poderia se lavar uma roupa de cor, mas uma roupa como essa que eu escolhi para me esconder é justamente a prova da elite. Só quem estava no topo da elite conseguia utilizar. Uma das coisas que eu não falei, e eu acho grosseiro, mas eu vou te falar, isso aqui é uma peça muito característica do século XIX. Os homens, eles mastigavam, usavam rapé, e isso era uma cuspideira. Sério? Sério, só que, de louça, só que o que acontece? Hoje é meio grosseiro a gente falar isso, mas era um hábito chique da época, como a gente tem depois nos anos do cinema, né, o chique de fumar. É um costume da época, né, que depois de você ver que faz mal, né, mas o rapé, ele tem inclusive esse nome do rapé na França porque era esquerdo, e tudo que era chique era relacionado à França. Daqui a pouco, a Trícia volta para continuar conosco o passeio pelo Teatro Amazonas. Impressionante esse lugar, pessoal. Sejam bem-vindos ao Salão Nobre do imponente Teatro Amazonas. É impressionante, é quase que impossível você entrar nesse lugar e não se impressionar com a beleza, de cada detalhe das pinturas na parede. Enfim, o Samir vai nos falar de toda a estrutura desse lugar, do que acontecia aqui na época, mas eu tenho algumas informações para passar para vocês. Aqui é onde aconteciam os grandes eventos sociais da época. A pintura do teto ela foi feita por Domênico de Ângelis em 1899 e foi batizado de A Glorificação das Belas Artes da Amazônia. Cara, espetacular esse lugar, Samir. Um dos grandes objetivos do Teatro Amazonas, acredito existir, era se ter um espaço como esse. Esse espaço aqui é o grande alvo de luxuosidade da nossa casa, é o espaço mais barroco, mais italiano do Teatro Amazonas. Como você citou o nome de Domênico de Ângelis, o então líder italiano que trabalhou exclusivamente neste espaço. Uau. Então foi um trabalho de fato muito rico em detalhes. Aqui cada canto, cada milímetro desta sala é uma riqueza de detalhes em pedras, em murano, em cristais dos lustres. A gente tem aqui 12 mil peças de madeira no nosso piso. Inclusive, como entrando havia falado para você, essa é a única madeira ainda original do Teatro Amazonas. Uma marchetaria com cerca de 12 mil peças, 4 tipos de madeira, 4 espécies de madeira. Então, é de fato o lugar onde eles mais empenharam essa questão de mostrar as habilidades do artista italiano, as técnicas italianas aqui aplicadas e, obviamente, a luxuosidade dos materiais escolhidos. Agora nós estamos aqui em cima de um tapete vermelho, porque, óbvio, você visitante, você não pode adentrar-se na outra parte do piso. Justamente como ele acabou de mencionar, é original, de 126 anos. Olha,
Obviamente que o grande destaque é esse, né? O uso social do teatro. Inclusive eu destaco que, Marcos, a gente teria mais bailes, mais festas no Teatro Amazonas do que espetáculos. E a gente imagina isso principalmente devido à logística e ao isolamento, né? Que a gente pode falar isso de Manaus com a Europa. Então, a forma que os artistas viriam para cá, os insumos viriam para a nossa cidade, eram os transportes por navios a vapor e essas viagens duravam meses. Então, as festas não precisavam esperar tanto tempo para acontecer, os bailes. E eles aconteciam aqui, então, para um grupo bastante seleto de convidados. E o segundo ponto que eu destaco sobre essa sala, e com as imagens vocês vão conseguir entender, é de que essa sala ela é interpretada principalmente como a chegada das belas artes na Amazônia. De que forma? Toda a decoração, as pinturas nas paredes e os detalhes decorativos do piso aqui, inclusive aqui no Cerco das Colunas, nos remetem à floresta amazônica. Então, esta sala é uma grande imersão na floresta amazônica, cercados pela floresta, e quando a gente olha para o céu, nós vemos um grande paraíso na qual se apresentam as belas artes. Deuses e deusas representando ali ordens e expressões artísticas, e a ideia então de que elas estariam se apresentando para a floresta amazônica. É o momento de recepção da chegada das belas artes na Amazônia. E o teatro, ele representa isso, né? Um templo de recepção às belas artes no coração da floresta. E, bem, é uma grande mensagem artística sem palavras, né? Uma, então, interpretação artística que a gente consegue fazer aqui desses elementos. Agora, fica a nossa imaginação, né, de quantas festas aconteceram aqui. Nós vamos já ali para fora para ver uma visão panorâmica do Largo de São Sebastião. Quantas reuniões, quantos negócios não foram fechados aqui, né? As mulheres, todas lindas daquela época, com as vestimentas da época, os homens tentando cortejá-las. Imagine aí, tudo aconteceu aqui no Salão Nobre do Teatro Amazonas, e você vai ficar aqui com as imagens incríveis desse lugar que assim é espetacular. Atitude, estilo, elegância. São verdadeiros significados de Luca Conceito. Diversidade de itens de roupas e calçados que são verdadeiras tendências. Só na Luca você faz o seu estilo. Luca Conceito, moda masculina e multimarcas. Vem cá, você precisa de material elétrico para sua reforma ou construção? Aqui na Grilo tem! Aqui você encontra os melhores produtos das melhores marcas, tudo por um preço justo. Somos líderes no segmento de materiais elétricos em Manaus. Atendimento diferenciado e satisfação garantida. Agora você já sabe, pensou em material elétrico? Vem pra Grilo. Aqui, o único choque é de qualidade. Agora eu vou convidar vocês e o Marcos pra gente ir pro segundo andar, desbravar os camarotes, tudo que tem por lá. Eu estava comentando contigo sobre esses detalhes aqui, os tecidos, toda essa ornamentação da época, né? Então, as paredes eram cobertas, são cobertas, né,
com tecido de brocado de seda francês e dorsal de seda. Nessa última reforma que nós tivemos, eles foram substituídos, porque a ação da umidade na seda, você sabe como é que é? O madeirame, piso, portas, essas são originais. Mas os estofamentos, os tecidos, as cortinas, tecidos de parede, essas foram substituídas. Perfeito. Show, né? Agora a gente vai caminhar aqui para esse corredor. Você tá levando a gente para onde? Dos camarotes. Opa, bora lá. Um detalhe substituído com fidelidade, tá? Opa, show. Porque eu não sei se você sabe, esse teatro já foi pintado de várias outras cores. Por que, Trícia? Ele era azul, hoje ele tá rosa. É porque na restauração ele voltou ao original. Que era azul? Não, por rosa, no caso. É que assim, não existia pigmentos sintéticos, tá? Então toda a cidade ela era pintada com cores baseadas na natureza. Curioso isso. Então, por exemplo, as cores da cidade eram misturadas com terra, com barro, com alguma coisa como amarelo, rosado, entende? Os pigmentos eram naturais e voltamos à cor original. Vamos pro camarote? Vamos pro Que é uma visão espetacular dos eventos que camarote. acontecem aqui no teatro. A gente vai entrar em qual aqui? Você escolhe, vai. Vamos ver qual tá aberto? Vamos ver qual tá aberto. Será que esse aí tá aberto? Tá. Tem que falar devagar aqui. Vou falar mais baixo. Esses camarotes de visão lateral, eles não são tão valorizados, né? Por que não? Por causa da vista, olha aqui. Ah, tá. O mais valorizado foi aquele, ó. Você tá vendo? Camarote oficial do governador. Qual é? É onde tá aquele... onde tá tá aqui todo no o brasão? brasão. O brasão Sim. do estado? Sim. Então, aquele camarote é o mais valorizado justamente porque ele tem a melhor visão do palco, ó. Sim. Tá? E aqui embaixo nós temos as frisas, que também tem um valor muito grande, e a plateia. Os camarotes ao lado, né, são também muito valorizados. E aí nós temos terceiro. Vamos finalizar. Nós temos os camarotes do terceiro e quarto andar. Perfeito. Queremos agradecer a participação da historiadora Trícia Tadros. Sem dúvida nenhuma, enriqueceu ainda mais o nosso programa de estreia. Então, muito obrigado pela sua companhia que nos acompanha aqui na televisão, nas redes sociais. Sejam sempre muito bem-vindos. E a música é uma das principais invenções da humanidade e faz parte da nossa cultura há muitos anos. E na parte musical do nosso programa, eu estou recebendo aqui uma pessoa que tem muita história para contar neste palco, que ela vivenciou. Magda Loiana, que privilégio estar te recebendo nesse primeiro programa, nesse lugar que você tem intimidade. Olha, é uma responsabilidade muito grande estar aqui no seu primeiro programa e num dos lugares que eu considero mais lindo do mundo, assim, não tem como. Quem tem a oportunidade de vir ao Teatro Amazonas, a energia desse lugar é surreal e a gente está sempre, de alguma forma, tentando estar aqui, né? Seja se apresentando, cantando, enfim. Então é um privilégio muito grande. Te agradeço, Marcos. Vida longa aí esse programa. E é isso. Agora, como todo artista aqui do Amazonas, tem o desejo, seja ele ator, atriz ou cantor, tem o desejo, a vontade de se apresentar aqui. Você lembra a primeira vez que você pisou nesse palco que é mágico? Lembro. E eu lembro muito bem. Sabe aquela menina que está olhando assim pro teatro e fala assim, um dia eu ainda vou me apresentar aqui. E aí você respira e relembra e se emociona. Pois é, inclusive, o ano passado eu tive o privilégio de vir aqui no Teatro Amazonas e acompanhar o espetáculo Encanto do Natal, Sim. na qual a Magda participou e ela não me falou nada. Eu lembro que eu estava ali em uma dessas cadeiras mágicas e quando eu vi ela adentrando esse palco, vocês estão vendo algumas imagens aí que está no YouTube, ela veio como uma espirituosa e assim, inconfundível. A voz, a atuação, você é espetacular naquilo que você faz. Pode me chamar de espirituosa! Venha me ajudar a montar as árvores de Natal! Ai, desculpa, eu não sei montar árvore de Natal. Ah, vem, eu ajudo você! Sério? Isso! E a Secretaria de Cultura do Estado, o governo, nos presenteou
com esse espetáculo no final do ano passado, com oportunidade para quem nunca veio aqui no teatro assistir, com atores incríveis. Qual foi a sensação de ter feito a Espirituosa, que foi teu mais recente trabalho aqui? Foi meu recente trabalho e, assim, é sempre um presente, né? Eu acredito que os personagens, tudo, eles se conectam direto ou indiretamente com a gente. Eles têm a sua missão. Agora você falou de música, eu quero que você encerre esse programa pra gente hoje, esse programa de estreia com música. Ela vai já se apresentar pra gente com o músico que está acompanhando ela, que é o Bernard, que é um cara super talentoso também. Mas antes, eu queria te fazer um convite. Aqui, ó, você não tá sabendo de nada. O quê? Eu quero que você faça parte do território público também comigo. Ah, vai ver. Depois eu te conto o que é. Eita. Vamos ver, né? Será que eu vou aceitar? Eu não sei, acho que a proposta vai ser boa. Vai. Será, meu Deus? Semana Cada que vem, coisa que esse Marcos inventa, meu Deus. Semana que vem vocês vão estar vendo ela por aqui, eu tenho certeza. Bom, eu quero agradecer demais o teu tempo, tua presença aqui com a gente, nesse lugar que é incrível. E agora você vai fechar esse programa com chave de ouro, cantando ali próximo da plateia, para que você que está em casa conheça um pouco mais do talento dessa voz magnífica que tem a Magda. Obrigado, Magdinha. Obrigada. Vamos cantar. Vamos. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ter na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Samir, eu quero agradecer pela tua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado. O e-mail, o contato está aparecendo aí na tua tela para você entrar em contato e vir fazer uma visita aqui. Foi muito bom. Foi uma verdadeira aula que você deu pra gente no decorrer de todo o território público de hoje. Valeu, viu? Muito obrigado. Esse é o trabalho. E o território público de hoje fica por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do nosso programa, porque ele foi feito com muito carinho para você. Gostou, né? Você pode comentar nas redes sociais qual teatro, museu ou espaço público da nossa cidade você quer ver aqui no nosso programa. Semana que vem, certamente, nós estaremos de volta e você pode interagir conosco através das nossas redes sociais. Valeu! Podem me prender e até me deportar pra longe do seu coração, mas nada irá nos separar. Sem o seu amor, a vida não é nada. Não me interessa pôr o sol perto de você. Eu sou